Ata da 71ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2012, o plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Dr. Pedro Barbosa Neto. O excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente em exercício parabenizou os funcionários desta corte que concluíram com ele o curso de pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pelo SESMAC. Associaram-se ao voto a senhora conselheira Rosa Albuquerque, a senhora conselheira Maria Cleide, a senhora conselheira substituta Ana Raquel e o doutor procurador Dr. Pedro Barbosa. Franqueada a palavra e não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. O excelentíssimo senhor presidente em exercício, o conselheiro Cícero Amélio da Silva, passou a presidência para a senhora conselheira Rosa Albuquerque, passando a relatar os seguintes processos: TC 3877-2008, exercício 2007, e TC 4992/2009, exercício 2008. Tratam-se das prestações de contas da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, aprovados os pareceres prévios. O excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Em discussão, a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro Cícero Amélio. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Aprovado. Pela ordem. Se Vossa Excelência me derem
Gênesis, a conselheira Maria Cleide trouxe um processo, não sei se ela poderia iniciar, que seria então, já está chegando o conselheiro. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público, senhores conselheiros. Tem em mão o processo 2294, versus contrato de locação do imóvel número 5 de 2010, onde posteriormente houve um distrato celebrado entre a Câmara Municipal de Piranhas com locatária a senhora Sandra Moraes e Araújo. Com seu pedido de devidas instruções e análise, observou-se que não constava nos autos documentos inerente ao termo pactuado. Em face da ocorrência, a Procuradoria Jurídica deste Tribunal entendeu que deveria fazer diligência na Câmara Municipal de Piranhas e encaminhou a diligência 736 de 2010. Ocorre que os documentos encaminhados ao Egresso Tribunal de Contas, através da diligência supramencionada, não foram satisfatórios para a devida instrução e análise do processo, na qual a douta Procuradoria requeriu mais uma vez, através da diligência 760 de 2011, em 9 de julho de 2012, através do ofício PJTCL 423, devidamente recebida pelaquela Prefeitura, em 16 de julho de 2012, conforme a R acostado nos autos. Foram encaminhadas a diligência, que fixou o prazo de 15 dias para atender as solicitações, que não ocorreu até a presente data. Nessas condições, sem o devido entendimento até esta data, contrariando frontalmente o inciso 10 do artigo 1º da Lei 5.604, Lei Orgânica deste Tribunal, decide o Pleno aplicar a multa equivalente a 50 PFAL ao senhor Paulo dos Santos Ferreira, B, pela concessão de mais 5 dias de prazo a partir da data da publicação para o encaminhamento desses documentos, esclarecimento ou justificativo para não atendimento da diligência. C, da ciência o gestor da Câmara Municipal de Piranhas da presente deliberação. D, encaminhar o FUNCONTAS para cumprimento da deliberação no item A. E, alertar o gestor que não pagamento da multa hora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento incompetente de ação de execução. E F, que após o procedimento adotado do FUNCONTAS, o presente processo deverá ser enviado à Procuradoria Jurídica para posterior acompanhamento da diligência requisitada. Isso aqui, vou fazer só uma retificação aqui. Isso aqui tem que voltar ao gabinete, não à Procuradoria. Mas está... É isso aqui, presidente. Só vou fazer uma alteraçãozinha no final aqui. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro. A palavra do Ministério Público. Esse processo é da sessão do dia 4, não é isso? É. Da pauta do dia 4. No caso, houve a notificação do gestor Paulo dos Santos, da Câmara Municipal, e ele não se manifestou. Todos que eu vou relatar aqui, inclusive, mesma situação, houve o AR, e por isso que eu estou trazendo para cá. Então, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à proposta de voto do senhor relator. É o parecer. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amélia, conselheira Maria Cleide. Aprovado. Processo TC 4696-2008, versus sobre concessão de benefício de pensão a Tamara Darli da Silva, José Carlos da Silva Filho, Coraline Darli da Silva, filhos menores dos ex-segurados do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores Municipais de Viçosa, falecido senhor José Carlos da Silva. Procedida a instrução do presente processo, foi verificada a ausência de documentos referentes aos benefícios concedidos, sendo necessário proceder-se diligência objetivando a remessa deste documento. Foi feita a notificação no dia 24 de setembro de 2012, dando prazo de 15 dias, que até o momento, até a presente data, não teve seu encaminhamento a este tribunal. Então, estou pela concessão de mais 5 dias improrrogável para o gestor, atendo o requisito através do ofício 044, aplicação da multa de 50 PFAL ao senhor Flaubert Torres Filho, da ciência do gestor acima da deliberação, encaminhar para o FUNCONTAS para cumprimento do item A, alertar o gestor de não pagamento da multa hora aplicada, implicará o encaminhamento à Procuradoria Jurídica para ajuizamento da competente ação de execução. E que após as providências pelo FUNCONTAS, o presente conto deverá ser remetido ao gabinete deste relator para posterior ajuizamento e acompanhamento do atendimento desta deliberação.
Vou pôr os outros só a mesma coisa, eu vou fazer tudo de uma vez. O processo TC 3572-2008 trata-se também do contrato de prestação de serviço proveniente da modalidade de licitação convite 7/2009, referente ao processo administrativo 3/2007, entre o município de Maribondo e a empresa J Projetos de Engenharia. Foi feita a diligência no dia 10 de julho de 2012 e até a presente data não foi encaminhado também a este tribunal os documentos necessários para análise. Estamos pela aplicação da multa de 50 UPFAL ao senhor José Márcio Tenório de Melo, pela concessão de 5 dias, a contar a partir da data da publicação, para que seja encaminhado a este tribunal, dar ciência ao gestor dessa deliberação, encaminhar o FUNCONTAS para cumprimento da deliberação da aplicação da multa, alertar o gestor que o não pagamento da multa aplicada será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento, e que o processo, posteriormente, depois do FUNCONTAS, voltar ao gabinete, para que seja feito o acompanhamento. A palavra Um minutinho, estou terminando, presidente. Só para fazer tudo de uma vez, porque o objeto é o mesmo. O processo TC 7750-2007, versus auto primeiro aditivo do contrato 156-2006 da CESAL, celebrado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Saúde e o senhor César Ronaldo Alves da Silva, tendo como objeto a prestação de serviço como médico cirurgião vascular junto à Secretaria Executiva de Saúde. Foi feito também uma diligência 253/2011 e não encaminhada até a presente data. Então estamos pela aplicação da multa equivalente a 50 UPFAL ao gestor, o senhor Alexandre de Melo Toledo, e todos os itens já citados no processo anterior. Processo 15032. Trata-se do contrato celebrado em Secretaria de Estado de Infraestrutura e a empresa Amorim Barreto Engenharia, como objeto a drenagem, descontenção de recomposição da encosta da Gruta do Bom Jesus, em Maceió. Foi feita a diligência número 680, de 13 de setembro de 2010, dando prazo de 15 dias. Não foi encaminhada até a presente data. Então, estamos pela aplicação, dando prazo de mais 5 dias improrrogáveis, aplicando a multa de 50 UPFAL ao senhor Marcos Antônio de Araújo Firma. E todos os itens serão o mesmo do contrato anterior. Por enquanto, isso daqui, presidente. A palavra do Ministério Público. Considerando a manifestação do relator em seu voto, no sentido de que foi oportunizado o contraditório aos gestores, mesmo assim quedaram-se inerte, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à proposta, no sentido de aplicação da multa. É o parecer. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra, a conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro, mais uma vez questiono a matéria da concessão de pensão. Não seria de Câmara? Seria o contrato em si, mas foi feita a mesma diligência que estou mantendo o procedimento. A Procuradoria pede uma diligência, o gabinete estão fazendo a diligência e o gestor não encaminhou os documentos necessários para que fosse feita a pensão, transformar a aposentadoria em pensão. Então eu estou trazendo esses de diligência solicitado pela Procuradoria, trazendo para cá e aprovar pelo Pleno. Estou mantendo esse padrão de acompanhamento. Okay. Continue a discussão. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Cícero Amélio. O relator. Conselheira Maria Cleide. O relator. Aprovado. Irmãos, o processo TC 3918 trata o presente processo, convênio de cooperação técnica entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Planejamento e Orçamento, CEPLAN, e o SEBRAE. O objeto do termo, sua apreciação, é esforço conjunto para dar a continuidade às ações necessárias à estruturação e ampliação do programa Biodiesel do Estado de Alagoas, conforme celebrado, como estabelece a primeira cláusula desse contrato.
valor estimado do convênio R$300 mil. A despesa corrente, realização do convênio for assegurada com recurso proveniente do programa de trabalho, mobilização, organização, produção agrícola, elemento de despesa, transferência de instituições privadas sem fins lucrativos, constituição de fontes de recurso, recurso do Tesouro. As demais cláusulas tratam das obrigações, as partes que elegem o foro da comarca de Maceió para dirimir quaisquer dúvidas com relação à vença firmada. Considerando que a sessão de contratos e convênio desta Acordo de Conta procedeu às devidas informações e posteriormente encaminhou a dota Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 948 de 2010, verificando a regularidade processual e concluindo pela sua anotação. Considerando ainda que os autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Conta, que emitiu o parecer 1504, que opinou pela regularidade da contratação. Considerando finalmente que o Estado do processo devidamente instruído e regular resolve o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, anotar para os devidos fins registro o convênio a preço nos termos do artigo 1º, inciso 20 da Lei 5.604. Com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público manifestou-se nos autos por meio do parecer 1504 de 2012 no sentido favorável à anotação do contrato, parecer este que eu reitero nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amélia. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. Processo TC 8851/2009. Trata os autos do contrato de locação de veículo automotor, processo administrativo 4/2008, por meio de dispensa de licitação celebrado entre o vereador Diógenes Ribeiro de Souza e senhora Maria Odete Ferreira Cavalcante. Na instrução processual observou-se propositura de procedimento administrativo com indicação de classificação orçamentária e parecer jurídico opinando pela contratação direta com respaldo no artigo 24, inciso 2º da Lei 8666, devido ao valor pactuado de R$ 550 por mês, que o mesmo não tendo ficado claro se esse valor era global ou das parcelas mensais, estaria de qualquer forma dentro do limite para a dispensa de licitação. No entanto, na leitura do contrato, observa que a cláusula terceira estipula o valor de R$ 800 mensais pelo período de um ano, o que eleva o valor global para R$ 9.600 e leva o procedimento administrativo a desacordo com os ditames do artigo 24, inciso 2º da Lei 8666, que limita o valor da dispensa em R$ 8.000. Ao proceder à análise dos autos, a Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer 1030, manifestou-se pela não anotação do contrato. Devido aos procedimentos processuais adotados, estará em desacordo com a Lei 8666. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que, conforme contido no parecer 1525, após examinar os documentos constantes nos autos, vislumbrou as seguintes irregularidades da Lei 866, que incide sobre a Lei 866. As despesas indevidas do processo licitatório, majoração indevida do valor do contrato e dano ao erário. Em suas conclusivas, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do contrato em apreço e a imputação do débito ao responsável, a aplicação de multa prevista no artigo 48, Lei Orgânica do TCE Alagoas, e sugere que o relator observe o contraditório e a ampla defesa dos responsáveis nos termos do artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E ordene a citação do senhor Diógenes Ribeiro de Souza, vereador da Câmara Municipal de Maribondo, à época da contratação, e a senhora Maria Odete Ferreira Cavalcante, proprietária do veículo, objeto da contratação, para no prazo de 15 dias apresentar a defesa. Diante do exposto e acolhendo a sugestão do Ministério Público de Contas, decide o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais e legais. Concedeu o prazo de 15 dias a contar a partir da data da publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE, para que o senhor Diógenes Ribeiro de Souza, vereador da Câmara Municipal de Maribondo, e a senhora Maria Odete Ferreira, proprietária do veículo, apresente suas defesas de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas, com o artigo 5 da Lei da Constituição Federal. B. Sobrestar o processo no gabinete do relator até que seja atendida em toto a presente deliberação. C. Que se dê publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Com a palavra do Ministério Público. Trata-se de contrato de locação de veículo automotor firmado entre o vereador da Câmara Municipal de Maribondo, o senhor Diógenes Ribeiro de Souza, e a proprietária do veículo objeto da locação, a senhora Maria Odete Ferreira Cavalcante,
O contrato número 1/2008 tem como objeto locado o veículo marca Fiat, modelo Palio EX, ano de fabricação 2000/2000, de placa policial MUT 2017, Alagoas, tendo como objetivo o transporte de pessoal, material e outros. O contrato em análise teve prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da data da assinatura, em 2 de janeiro de 2008, e valor mensal de R$ 800, totalizando o valor de R$ 9.600. Registre-se que o referido processo tramitou pela Procuradoria Jurídica deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que se manifestou por intermédio do parecer 1030/2009, folha 18, pela irregularidade da contratação. É o breve relatório, passo ao exame do caso. Compulsão dos autos, verifica-se que a contratação em tela se deu com fundamento legal no artigo 24, inciso 2 da Lei 8666/93, que trata da dispensa de licitação em razão do valor, folha 9. Ocorre que a mais simples análise superficial já indica que houve fuga ao devido procedimento licitatório, tendo em vista que o valor da contratação no montante de R$ 9.600 supera o limite legal para a dispensa de licitação, qual seja o valor de R$ 8.000. Vale observar que essa prática configura, em tese, o cometimento de crime contra a lei de licitações, se não vejamos o que disciplina o artigo 89 da Lei 8666/93, que está transcrito nos autos. Não bastasse tal ilegalidade, essa dispensa indevida de licitação, como fundamento à contratação em tela, revela flagrante dano ao erário, uma vez que em diversos documentos constantes dos autos do processo, a estimativa para a contratação foi explicitada como sendo no valor de R$ 550 mensais. Vale observar que o parecer jurídico, a folha 8, que fundamentou a contratação permitindo a dispensa, tomou como referência esse valor, sendo que o montante anual seria de R$ 6.600. Ocorre que, sem qualquer justificativa plausível, quando da celebração do contrato número 1 de 2008, o valor mensal da contratação foi majorado para R$ 800, perfazendo um valor anual de R$ 9.600, o que revela um claro dano ao erário no montante de R$ 3.000. Cumpre registrar que essa prática também configura, ao menos em tese, a prática de ato de improbidade administrativa, na forma da Lei 8.429 de 92. E aqui está transcrito o artigo 10, inciso 7 da lei. Desta forma, o Ministério Público de Contas entende que a conduta ilegal dos contratantes deverá ensejar a irregularidade da contratação em análise, com imputação de débito aos responsáveis, na forma do artigo 46 e a aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. No entanto, em que pese as irregularidades imputadas aos responsáveis, é fundamental a garantia do contraditório da ampla defesa, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, para que seja possível a aplicação das sanções acima aludidas, sob pena de nulidade do presente processo a ser declarada pelo Poder Judiciário. Desta feita, com o intuito de atender à celeridade processual, entendemos que o relator deverá ordenar a citação dos responsáveis para que apresentem sua defesa no prazo regimental de 15 dias. Havendo defesa escrita, os autos devem ser novamente remetidos ao Ministério Público de Contas para nova apreciação. Devem ser chamados ao processo o senhor Diógenes Ribeiro de Souza, vereador da Câmara Municipal de Maribondo à época da contratação, e a senhora Maria Odete Ferreira Cavalcante, contratante proprietária do veículo objeto da locação. Acaso não seja apresentada defesa escrita no prazo legal, entende esta Procuradoria de Contas pelo imediato julgamento irregular do referido contrato, opinando pelas seguintes cominações. A. Imputar aos responsáveis Diógenes Ribeiro de Souza e senhora Maria Odete Ferreira Cavalcante o débito de R$ 3.000, fixando a responsabilidade solidária pelo ressarcimento ao erário municipal. B. Aplicação aos responsáveis de multa prevista no artigo 46 da Lei Orgânica no valor de 100% sobre o valor do dano causado ao erário. C. Aplicação aos responsáveis de multa no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica no valor de 1.000 PFAL, tendo em vista a prática de ato ilegal e antieconômico de que resultou o dano ao erário. E D. Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual em vista dos robustos indícios de prática de crime contra a lei de licitações e ato de improbidade administrativa. É o parecer exarado pelo titular da Terceira Procuradoria de Contas em 22 de novembro de 2012, parecer este que eu ratifico integralmente nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheiro Cícero Amélio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado.
Por questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, eu estou sentindo a ausência do conselheiro substituto, a doutora Raquel, a conselheira substituta, a doutora Raquel, e noto a presença dela aqui no plenário e estou sentindo a presença aqui no pleno para fazer parte desta corte. E a informação que me chegou através do diretor doutor Dário, nesse momento, foi de que tinha uma informação de que a conselheira substituta, a doutora Raquel Sampaio, não poderia estar assumindo devido não ter a idade de 35 anos. Ora, se ela é a auditora-chefe, se ela está assumindo como auditora-chefe, ela quer uma das funções principais é substituir o conselheiro. Eu queria solicitar de Vossa Excelência que colocasse aqui no pleno para que se decidisse se ela pudesse ocupar o lugar dela, que é a cadeira que está vazia com a ausência, com a saída do conselheiro Isnaldo Bulhões. Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais pares para fazer a convocação da senhora Raquel e assim o pleno assumir a responsabilidade da convocação da conselheira substituta, a doutora Raquel Sampaio. Com certeza que passarei a discussão do plano, tanto quanto Vossa Excelência e os demais que aqui estão, conselheiros, estamos às vésperas de uma eleição para presidente, Vossa Excelência, eu, conselheiro Otávio, conselheira Rosa, conselheira Maria Cleide, e tive informação que órgão não daqui do tribunal, fora do tribunal, iria impugnar a minha candidatura por ter convocado a conselheira, a auditora Raquel, por não preencher a idade para quem julgar. Neste sentido, estou disposto a desfazer, como se pode, aquele administrador fazer os seus atos a qualquer instante, tanto que eu trago a decisão do pleno, vou desfazer a portaria que a designou para não correr neste risco, não de me eleger ou não, de não ficar inelegível ou de ser contestada a minha eleição. Se assim for a decisão do pleno, eu passo a presidência a Vossa Excelência, que poderá até me afaste por estes dias. Vossa Excelência assim fará a portaria e dará posse. Mas mesmo assim eu quero ouvir o pleno, como Vossa Excelência sempre pediu. Conselheiro Otávio Lessa. Presidente, eu sou de acordo que a auditora-chefe tome assento no pleno, tendo em vista uma decisão judicial, se a maior função do próprio auditor é substituir o conselheiro, e a Justiça determinou o ingresso da nossa auditora no Tribunal de Contas, e o item da impugnação dela não entrar no tribunal seria exatamente a idade, foi o único item. Todos os outros itens, ela fez o concurso, foi aprovada, foi galgada a possibilidade de assumir o cargo de auditor. A Justiça determinou, e para mim, a Justiça determinando, eu estou, na verdade, cumprindo o que a Justiça, no meu pensamento, o que a Justiça determinou. Acho que não tem problema nenhum dela assumir, de acordo com o que foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para que ela tomasse assento e tivesse as funções de auditor nesta casa. Tendo ela sendo auditora, inclusive sendo auditora-chefe, que é mais contundente ainda, não teria sentido, ao meu ver, ela ficar sem assumir a função, que é a principal função, que é substituir qualquer conselheiro no seu impedimento ou férias. É só, presidente. Conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, eu também, meu pensamento é de que a
auditora deve tomar assento, sim, em virtude exatamente do que acabou de colocar o conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Cleide. Presidente, a auditora já tinha sido convocada, já participou de outras sessões. Eu acho que por conta desse motivo não há porque ela ficar agora, se ele sair, depois fez parte e agora ficar de fora. Eu acho que ela tem que fazer assento na cadeira de conselheiro. Conselheiras e conselheiros, eu acredito tanto que fiz assim a portaria, e foi a primeira portaria de que foi feita para a substituição. Acredito, inclusive eu vi aqui o Ministério Público, porém a Procuradoria me alertou e já me chegou a oportunidade de que, no caso, eu seria inelegível. Não, a eleição está indefinida com 5 candidatos, mas eu não gostaria de ficar inelegível, no caso não por impugnação daqui, porque está dito, registrado e todos nos ouvindo. Mas seriam instituições fora daqui para julgar suspeito essa posição. E como eu acato o plenário, mas também posso me afastar por 4 ou 5 dias, eu passo a presidência a Vossa Excelência, desfaço o ato, e Vossa Excelência assim o faz, e correrá o mesmo risco que eu estava correndo. Não, nada contra a doutora Raquel, nem coisa, mas está uma decisão muito acirrada, nunca vista neste tribunal 5 candidaturas a presidente, na qual eu também pleitei, e não vou eleger ou não, mas não vou correr o risco da inelegibilidade por este fato. Passo, nesse instante, me afasto até a próxima segunda-feira. Desde antes de me afastar, gostaria de convocar as senhoras e senhores conselheiros para no dia 14, sábado, no dia 15, sábado, no Ministério Público e demais funcionários, a eleição que dar-se-á para presidente, vice-presidente, corregedor, às 10 horas da manhã. Havendo empate em qualquer dos cargos, principalmente de presidente, irá para um segundo turno. De imediato, os 2 mais votados, acontecendo a mesma coisa para vice e para corregedor, e estou pedindo um afastamento. Vou desfazer o ato, não contra a doutora Raquel, atendendo a minha preservação da minha legítima candidatura, me afasto, vou desfazer com desagrado, o qual fiz o primeiro com desagrado, dizendo, mas preservando a candidatura, que poderá ter êxito ou não, mas não gostaria que fosse por impugnação de órgãos de fora daqui. Então, neste caso, eu peço e passo a presidência a Vossa Excelência. Até a próxima segunda-feira estarei afastado oficialmente. Presidente, questão de ordem, quem vai presidir, o senhor está falando até segunda-feira, quem vai presidir as eleições do América? As eleições, essa terra se compra. Vou colocar agora o Alberto ele vai fazer isso aí também. Ele está bem para relatar. Eu vou para lá e eu não, ele vai. Convoco o auditor Alberto Pires para assumir. Se for assim, eu desfaço. Vossa Excelência falou o contrário. Se for assim, eu desfaço. Ele vai colocar os 2. Questão de ordem. Não, porque eu podia convocar ele,
Vossa Excelência quiser reassumir, pode reassumir, com tranquilidade. Questão de ordem. A convocação pela lei orgânica, eu quero registrar expressamente que é da auditora-chefe, na vaga do conselheiro Isnaldo Bulhões. O auditor Alberto ele pode ser convocado para a vaga do conselheiro Amélio, que está se ausentando, para compor enquanto ele está na presidência. A dupla convocação, no caso. Mas a vaga prioritária tem que ser ocupada pela doutora Ana Raquel, porque está expresso no regimento pelas razões que já foram postas. Apenas o Ministério Público gostaria de registrar isso. Muito obrigado. É exatamente o pensamento desta presidência. Convocar o conselheiro substituto Alberto Pires para assumir no lugar do conselheiro Cícero Amélio. E convoco a auditora-chefe substituta, a doutora Raquel, para assumir o cargo que é vago pelo conselheiro Isnaldo Bulhões. Dando continuidade à sessão, passo a palavra para a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente em exercício, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte, tenho a relatar nesta sessão o processo TC 2503 de 2006. Versam os autos acerca do contrato número 12 de 2006, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas Casal e a empresa Lef Construções Limitada, objetivando a locação de uma retroescavadeira pelo tempo de 1.200 horas ano, conforme discriminação da cláusula primeira. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 75.600, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula segunda do contrato. Registra-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, tudo em observância ao texto da Lei 866 de 93. Por fim, válido destacar que a Procuradoria Jurídica desta Corte, bem como o Ministério Público Especial junto a este Tribunal, através dos pareceres números 88/2009 e 1610/2012, segunda PCRA, opinaram, respectivamente, pela regularidade do referido contrato. Concernente às demais cláusulas exigidas à espécie, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, com a palavra o Ministério Público. É o contrato da Casal 2503, correto, conselheira, que a senhora apresentou, né, da pauta de hoje. Exato. O parecer 1610 de 2012, consta nos autos, o parecer do Ministério Público foi favorável à contratação, parecer esse que eu reitero nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão, coloque em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira substituta Raquel Sampaio. Com a relatora. Conselheiro substituto Ricardo Pires. Alberto Pires. Excelência, conselheira Rosa, eu peço a gentileza de pedir vista, senhora, Vossa Excelência, do processo. Obrigado.
passado o pedido de vista para... Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Sem mais processo. Com a palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Senhor presidente em exercício, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial, eu já trago para relatar o processo que foi do concurso de Boca da Mata, onde na sessão passada, na terça-feira, foi feito aqui a exposição pelo membro do Ministério Público, foi feito também a sustentação oral dos advogados, da empresa da Master e da Prefeitura. E ficamos para hoje trazermos apenas o voto, sem mais discussões neste processo, porque já houve a manifestação do Ministério Público, tanto no processo, como também em pleno, e também dos advogados. Neste momento, vou fazer a leitura novamente, pela ausência de alguns conselheiros, a leitura do relatório, é breve, não é muito extenso, e após a leitura deste relatório, irei fazer a leitura do voto. Esse é o processo TC 7894 de 2002, anexos TC 8900 de 2012 e TC 8941 de 2012. Tratam os autos de representação acumulada com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, impetrada pelo Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, através da primeira Procuradoria de Contas, procurador Pedro Barbosa Neto, contra o gestor do município de Boca da Mata, senhor José Mainá Tenório. Alega o parquê especial que o certame licitatório lançado pela edital tomada de preços 3 de 2011, publicado em 18 de novembro de 2011, que culminou com o contrato 031 de 2012, está eivado de irregularidades e as especificam como: primeiro, não observância à resolução 2 de 2003 no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que disciplina o prazo de documentos e relatórios e prevê remessa dos contratos em até 30 dias de celebração. Alega o gestor que só veio a remeter o processo administrativo que deu origem à contratação após a atuação do MP especial em processo investigativo tombado sob número 5 de 2012. 2. Da impropriedade de celebração de contrato aleatório, contrato de risco, na contratação de empresa para a realização do contrato de concurso público, sem o estabelecimento de valor máximo para os serviços executados. 3. Indícios de ausência de capacidade técnica da empresa contratada. 4. Falta de idoneidade da empresa em razão de diversas veiculações na imprensa, dando conta de supostas fraudes na realização de outros concursos públicos. 5. Possibilidade de contratação direta de instituição que detém questionável reputação ético-profissional e sem fins lucrativos. Com esses argumentos, foi concedido em 19 de junho de 2012, através de decisão monocrática, medida cautelar suspendendo os efeitos produzidos pelo concurso público alusivo ao edital 3 de 2011. Por entender, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente Luiz Eustáquio Toledo estarem presentes naquele momento os requisitos necessários à concessão, ou seja, a urgência e receio de grave lesão ao erário e ao direito alheio, conforme a norma estabelecida no artigo 276 do Regimento Interno do TCU, acolhida pela norma autorizativa do artigo 272 do Regimento Interno desta Corte de Contas. É importante esclarecer que a responsável decisão proferida pelo excelentíssimo senhor conselheiro presidente ocorreu em razão de encontrar-se em gozo de férias esta conselheira relatora. Através do processo TC 8900 de 2012, anexado ao processo 7894 de 2012, a Prefeitura Municipal de Boca da Mata, por intermédio da Procuradoria-Geral do município, manifesta-se com recurso de reconsideração combatendo os argumentos lançados
pelo MP especial. Consta nos autos manifestação da empresa Marcha Consultoria de Negócios Limitada, com recurso de reconsideração através do processo TC 8941 de 2012, no sentido de estabelecer o contraditório das alegações do MP especial, trazendo aos autos o processo MPC 00886-2011, que trata do certame realizado no município de Viçosa. Em despacho datado em 18 de junho de 2012, esta relatora remeteu aos autos a apreciação da Procuradoria Jurídica desta Corte, que exarou parecer 1450 de 2012, de 6 de setembro de 2012. Atendendo ao que preconiza o artigo 197 da Resolução 3 de 2001, Regimento Interno, depois de exercido o contraditório pelas partes, Prefeitura Municipal de Boca da Mata e Marcha Consultoria de Negócios Limitada, foram os autos remetidos ao MP especial junto a esta Corte de Contas, que exarou manifestação em 19 de outubro do corrente e recepcionado no gabinete desta relatora em 24 de outubro. Esclareço que o termo que identifica o documento e seus anexos exarados pelo MP especial nos autos, volume 3, folhas 518 a 589 do processo TC 8941 de 2012, anexo ao processo TC 789412, é a manifestação. Quanto a esta última manifestação do outro Ministério Público Especial, é imperioso registrar que não é assinado pelo titular da primeira Procuradoria, Dr. Pedro Barbosa Neto, responsável pela representação, mas por todos os integrantes do Ministério Público Especial, enumerando os seguintes pedidos. Primeiro, a condenação do município de Boca da Mata e da empresa Marcha Consultoria e Litigância de Má-Fé, aplicando a sanção pecuniária cabível, conforme previsão do artigo 18 do Código de Processo Civil. 2. Que seja comunicado ao FUNCONTAS do não cumprimento da Resolução 2 de 2003, que fixa o calendário de obrigações dos gestores públicos pelo município de Boca da Mata, para instauração do processo administrativo pertinente em eventual aplicação à sanção cabível, pelas razões expostas no capítulo 2 da manifestação. 3. A realização de todas as diligências listadas no capítulo 4º da necessidade de instrução do feito desta manifestação pelas razões apontadas. Quanto ao último pedido da manifestação, os outros procuradores afirmam que, abre aspas, tendo em vista a insuficiência da documentação acostada aos autos pelas representadas, bem como a necessidade de esclarecimento de determinadas situações de fato suscitadas em suas defesas, entende o MPC que o feito não se encontra pronto para julgamento, razão pela qual requer a realização de diligências para tal fim, fecha aspas. E completa o MP especial, abre aspas. Assim, considerando a necessidade de se aferir a capacidade técnica da empresa contratada, bem como a sua necessária idoneidade para a realização do certame, em virtude dos documentos acostados aos autos, que indicam em sentido contrário, nas folhas 1039 a 1050, volume 4 dos autos, do processo 7894/2012, e da incipiente previsão editalícia atinente à equipe técnica encarregada da elaboração e correção das provas, requer o MPC a realização das seguintes diligências. Fecha aspas. Os pedidos de notificações, no total de 6, são todas a Marcha Consultoria e, em síntese, buscam reunir, primeiro, realização da equipe técnica com a apresentação dos contratos, com a indicação da área de conhecimento do contratado, vigência do contrato em seu âmbito de atuação, assinado e com firma reconhecida. 2. A apresentação da relação de candidatos por sala, com indicação de seus dados cadastrais, inclusive com endereço para fins de inquirição e a respeito da regularidade do certame. 3. Realização de inspeção in loco nas dependências da empresa por equipe técnica do tribunal, acompanhada pelo órgão ministerial. 4. Apresentação do plano de segurança. 5. Apresentação de certidões negativas de processos judiciais e antecedentes criminais em seu nome, à exceção dos processos criminais por impossibilidade jurídica, e de seus sócios atualizadas, e, finalmente, 6. Apresentar a prova de português do concurso do município de Pilar,
referida na notícia postada folhas 1039 dos autos, do processo 7894/2012. Senhores, esse é um breve relatório, que já foi discutido aqui em pleno, e agora passo ao voto. Membros desta Corte de Contas, data máxima venha. A convicção firmada neste voto está alicerçada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, enquanto norteadores da solução de relações que a princípio teriam caráter divergentes, evoluíram para o que pode se considerar uma demanda conflituosa, em especial quanto à condenação por litigância de má-fé, pedida na manifestação final do MP especial, esclarecendo que os citados princípios não estarão a sobrepesar possíveis anulações ou convalidações de atos administrativos, mas sim, na sua concepção original e basilar de limitadores de excessos e abusos e no sentido dos mesmos ensejaram a realização da justa decisão. Presentes os pressupostos necessários ao acolhimento da presente representação, conforme inteligência do artigo 190 do Regimento Interno desta Corte de Contas, reitero o juízo positivo de admissibilidade. Considerando tudo o que consta nos autos e, a contrário senso de órgão ministerial, considerando o feito absolutamente concluso, passo a relatar, considerando neste primeiro momento as alegadas irregularidades identificadas na representação assinada pelo titular da primeira Procuradoria. Primeiro, versa a primeira quanto à não observância do calendário de obrigações. A constatação do Ministério Público Especial não encontra razão. Verifica-se que está acostado aos autos o contrato reclamado e celebrado em 26 de março de 2012, protocolado nesta Corte de Contas em 13 de abril de 2012, através do processo TC 5204/2012, conforme folhas 11 do TC 8900 de 2012, que traz toda a documentação do processo licitatório que o precedeu, portanto, dentro do prazo legal, conforme disposto na Resolução 2 de 2003. Ainda em relação a este tópico, tem-se as folhas 15 do processo TC 7894 de 2012, ofício sob o número 085/2012, encaminhando cópia da mesma documentação ao Ministério Público Especial e protocolada em 12 de abril de 2012. No entanto, a manifestação final dos integrantes do MP especial com propriedade alerta que o edital, publicado em 18 de novembro e enviado com processo administrativo, deixou de cumprir a Resolução 2 de 2003 do Tribunal de Contas do Estado, já que deveria ter sido enviada em dezembro de 2011. 2. Quanto à segunda alegação, impropriedade da celebração de contrato aleatório para a realização de concurso público sem valor máximo para os serviços executados, vale destacar, no caso em tela, que o município de Boca da Mata não desprendeu qualquer valor diretamente ao certame, assim como já é o posicionamento de diversos tribunais. A remuneração através das taxas de inscrição em sua legalidade reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, em acórdão 2149 de 2006, exarado pelo excelentíssimo senhor ministro Biratã Guiar, transcrito nos autos as folhas 513, pela eminente procuradora deste tribunal, a doutora Rosa Lúcia Gama de Mendonça Canuto. A argumentação do parquê especial tem seu fundamento na preocupação de que, com o não estabelecimento do valor máximo para a execução dos serviços, não seria possível a correta identificação da modalidade licitatória e estaria infringindo a norma contida no artigo 55, inciso 3 da Lei 8666 de 93. E este posicionamento está correto. Contudo, ficou demonstrado nos autos, através da certidão contida no TC 8900 de 2012, as folhas 16, que o poder público arrecadou o valor de R$ 192.889,40, constatando que o mesmo
não seguindo a regra do artigo acima citado, o Poder Público realizou o certame dentro da legalidade, pela inteligência do artigo 23, inciso 2, a linha B da Lei 8.666 de 93, que disciplina a modalidade de licitação, estabelecendo a modalidade de tomada de preços para as licitações de até R$650 mil. O próprio MP especial reconhece que restou sanada a irregularidade das folhas 555 do volume 3 do processo 8941-2012, parte integrante da manifestação final do órgão ministerial. 3. Em relação à alegação de que a empresa vencedora do certame, Master Consultoria de Negócios Limitada, que possui indícios de ausência de capacidade técnica e ausência de inidoneidade, constato nos autos existentes de despacho as folhas 279 do processo 8941 de 2012, de número 010/2012, quarta PC, datado em 25 de junho de 2012, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, titular da 4ª Procuradoria de Contas, em procedimento administrativo visando a apuração de eventuais irregularidades no concurso público realizado no município de Viçosa, que afirma, abre aspas, após análise da documentação e do acompanhamento do certame, não foi verificada nenhuma irregularidade do concurso. Inclusive, a empresa demonstrou ter condições de segurança e estrutura logística adequada para a realização de concursos. 5. Ante o exposto, determino o arquivamento, isso foi já, continua sendo no parecer do Dr. Gustavo. Ante o exposto, determino o arquivamento e submeto o procedimento ao procurador-chefe, consoante o parágrafo 1º do artigo 24. É importante frisar que a análise realizada pelo eminente procurador se deu após a apresentação da presente representação, em 5 de junho de 2012. Resta prejudicada a alegação de que a empresa vencedora do certame não possui capacidade técnica e idoneidade. Ademais, ficou comprovada que a empresa não tem nenhuma decisão com trânsito em julgado ou mesmo processo judicial que justifique que a mesma não possui idoneidade. 4. Não há dúvidas quanto à possibilidade sinalizada pelo Ministério Público para a contratação direta de instituições com o objetivo de realizar concursos públicos, nos termos do artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666, de 93. No entanto, vale citar o comando incerto no artigo 3º da Lei 8.666, de 93. Abre aspas. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Fecha aspas. Resta-nos, neste segundo e último momento, fazer as considerações a respeito da respeitável manifestação final subscrita por todos os integrantes do MP especial. E, para isto, respeitando nossas limitações doutrinárias, mas com a convicção que o melhor da aplicação do direito está em observar o bom senso e a razão, estarei alicerçada, lembrando nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inicialmente, para que seja possível uma visualização do conteúdo desta manifestação final do MP especial, tem-se um total de 39 laudas, com as alegações de 33 folhas que compõem os anexos divididos em documentos 1 e documento 2. Das 39 laudas iniciais, o MP especial dedica 11 no sentido de convencer esta relatora que as defesas interpostas através dos recursos de reconsideração estão maculados pela litigância de má-fé. A convicção dos integrantes do MP especial está fundamentada nas seguintes expressões, da lavra do Dr. Vitor Carvalho, Procurador-Geral do município de Boca da Mata, em sua peça defensiva, tidas pelo órgão ministerial como injuriosas.
abre aspas, é fantasiosa e inverídica a primeira alegação contida na representação em vitrine, fecha aspas. E, abre aspas, verifica-se nessa esteira a intenção subliminar do MPCAL de criar na mente de Vossa Excelência a ideia distorcida do que o município de Boca da Mata conduziu o processo de licitação na clandestinidade. Fecha aspas. No contexto da peça defensiva, o douto Procurador-Geral do município trata da remessa do processo licitatório, que, com exceção do edital, não cita na representação, não sido enviado dentro das normas contidas na Resolução 2 de 2003 do Tribunal de Contas Geral do Estado. Com relação ao recurso de reconsideração impetrada pela empresa Master Consultoria Limitada, representada pelo Dr. Luiz Vasconcelos Neto, também um MP especial procura demonstrar a impropriedade da postura do advogado, reproduzindo as seguintes expressões consideradas injuriosas, abre aspas, é irresponsável da parte do MP de Contas, fecha aspas, o teor da representação interposta pelo doutor representante do Parquet de Contas nada mais é do que um ligado de informações inverídicas e desatualizadas, fecha aspas. A insegurança jurídica assola a todos que trabalham em Alagoas, senão em virtude, agora latente, da ausência de comunicação dentro do MP de Contas que condutam em ações temerárias e danosas à sociedade, fecha aspas. E são palavras dos advogados. O contexto das expressões na peça defensiva está inserida na discussão, como no caso anterior, do não envio tempestivo do processo administrativo, que, repita-se, com exceção do edital de licitação, respeitar a Resolução 2 de 2003 desta Corte de Contas. O órgão ministerial requer que sejam riscadas tais expressões com fruto nos artigos 14, inciso 1 e 2, 15, 16, 17, 446, inciso 3º do Código de Processo Civil, além da condenação em litigância de má-fé, conforme previsão no artigo 18 do mesmo diploma legal. O segundo pedido da manifestação final trata da comunicação ao FUNCONTAS pelo não atendimento ao contido na resolução para instauração do processo administrativo pertinente, pelo não envio do edital de licitação. Não irei tecer nenhuma consideração ao terceiro e último pedido, da necessidade de instrução dos feitos, notificações de diligências à empresa Master Consultoria, em razão do reconhecimento do próprio órgão ministerial de existência de processo investigativo interno 005 de 2012. É absolutamente incompreensível o pedido desta natureza à vista dos autos e para o Ministério Público Especial, contando com o processo interno investigativo. Considerando todo o exposto e o contido nos princípios constitucionais e administrativos, o processo sob exame teve regular e legal todo o procedimento. Nestes termos, disse do Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, considerando todo exposto, primeiro, determinar que seja aberto pelo FUNCONTAS processo administrativo para apurar o não envio do edital de licitação nos termos do artigo 38, primeiro B da Lei 5.604/94, artigos 131 e 132, Regimento Interno do TCE, e Resolução 2 de 2003. 2. Determinar, nos termos do artigo 15 do Código de Processo Civil, que sejam riscadas dos autos, folha 5, do processo 8941 de 2012, as expressões, abre aspas, é irresponsável a atitude do Parquet de Contas e, abre aspas, a insegurança jurídica assola a todos que trabalham em Alagoas, fecha aspas. 3. Não reconhecer, considerar o pedido de condenação em litigância de má-fé em relação ao Procurador-Geral do município, Dr. Vitor Carvalho, como também em relação ao Dr. Luiz Vasconcelos Neto, pela absoluta desproporcionalidade e irrazoabilidade, considerando a contextualização do feito. 4.
considerar o disposto no parecer 1450 de 2012, da lavra da doutora Procuradora Jurídica desta Corte de Contas, doutora Rosa Lúcia Gama de Mendonça Canuto, para determinar a revogação da medida cautelar, que concede a suspensão do concurso público, considerando que as falhas são procedimentais, portanto, formais, não implicando a nulidade dos procedimentos atacados. E quarto, encaminhar todos os documentos gerados pelo certame após a realização das provas, tais quais lista de aprovados, recursos impetrados, ações judiciais e nomeações, porventura, promovidas. Esse é o meu voto, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, para apreciação de Vossas Excelências. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Presidente, conselheira Maria Cleide, gostaria de pedir vistas. Excelência. Aberto vista do processo para o conselheiro substituto. Roberto Pires. Continua facultada a palavra com a conselheira Maria Cleide. Sem processo, para relatar. Com a palavra a conselheira Ana Raquel Sampaio, conselheira substituta, para relatar. Sem processo. Com a palavra o conselheiro Roberto Pires para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, inicialmente eu queria fazer a devolução já de imediata do processo 2503/2006, que eu fiz o pedido de vista nesse momento da conselheira Rosa. E eu voto com a conselheira. Só faltava aí. Já estava aqui. Continua em votação o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro já votou. Conselheiro substituto Alberto Pires, que continua com voto. Conselheira Ana Raquel Sampaio. Com a relatora. Aprovado o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Continua com a palavra. Gostaria de fazer a devolução do processo, pedido de vista em sessão anterior, do processo 18852 de 2011. Trata de inspeção em loco do município da Mata Grande, desses 2010, para o conselheiro Otávio Lessa, que é o relator. E sem mais processo. Acompanho o relator, Otávio Lessa. Com a palavra o conselheiro Essa Otávio palavra. Lessa. Esse processo que tem sido pedido de vista, Vossa Excelência, que tinha sido feito um voto da nossa relatoria, depois o conselheiro substituto pediu vista e fez o voto dele, havendo alterações. Ele acrescentou algumas coisas que até que esse conselheiro relator concordou com as alterações, não ia alterar o global. E eu acho que ele está pronto para votação. Eu tenho um parecer da nossa relatoria e tenho um parecer do sexto do... Peço a palavra, senhor presidente, só para esclarecimento. Palavra. Senhor relator, o processo foi pedido vista, para Vossa Excelência, pelo conselheiro Sérgio. O conselheiro Sérgio pediu diligências.
fez um E voto. ele mesmo já fez as diligências e agora o processo está voltando e tem as duas posições, uma a do senhor e a do Ministério. O senhor encampou o posicionamento do conselheiro Sérgio Exatamente. nas diligências. E o Ministério Público, na ocasião, já tinha se pronunciado. Eu não estava presente, foi o doutor Pedro, acredito. Foi favorável. Favorável. Pronto. Tá tudo. Apenas estou esclarecendo porque quando abre a divergência, aí o Ministério Público se manifesta novamente. Então, como ele já se manifestou favoravelmente, apenas para relembrar a questão, então... Obrigado. Continua em discussão o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Eu também queria fazer só mais um esclarecimento. Se esse voto que nós estamos votando agora, se ele contém as diligências solicitadas pelo senhor e mais as do conselheiro Sérgio. Continua em discussão. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Vossa Excelência queria a palavra? Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Só para... Porque no momento da sessão em que se discutia esse processo, houve uma dúvida se o voto do conselheiro, o substituto doutor Sérgio, como era nele que eram feitas novas diligências e apontado, e acredito que por conta disso o conselheiro Otávio acho que foi devolvido ao conselheiro Otávio antes do pedido de vistas. O conselheiro Otávio seria devolvido o processo ao conselheiro Otávio para que ele providenciasse as novas diligências a respeito das duas pessoas que foram trazidas no voto do doutor Sérgio. E eu gostaria de saber, então, ficou determinado dessa forma, as diligências serão produzidas pelo conselheiro Otávio. Sim, eu concordei. Presidente, Eu só queria explicar, porque eu fiz parte. Tá. A questão é que o processo, o conselheiro Otávio, pelo que eu entendo, acatou o voto do conselheiro Sérgio, conselheiro substituto Sérgio. Então, ele acatando o voto, colocou em votação sem precisar mais fazer as diligências que ele necessitava. Não, mas no voto, conselheiro, me desculpe, mas no voto ele está sugerindo as diligências. Então eu estou concordando plenamente que seja feita a diligência, porque entrou duas pessoas que estavam fora da análise original. E aí foi feita uma análise mais apurada pela auditoria. A auditoria incluiu mais o secretário de Fazenda e o secretário de Administração, acho, e Saúde. Então, incluindo essas duas, abriu o prazo. Eu estou concordando exatamente na sua totalidade, porque eu acho que é o dever legal dar o direito à defesa desses dois outros que entraram agora. Então, ficariam atendido a solicitação feita pelo conselheiro. Mas é exatamente esse raciocínio, concordando com o relatório do auditor, do conselheiro substituto Sérgio. Exatamente, concordando com o relatório dele. Sérgio Maciel. Para que haja abrir prazo para... Vossa Excelência está colocando em votação o processo, concordando, é Vossa Excelência mesmo que coloca. Se houvesse discordância, aí seria o conselheiro Sérgio. Mas... Qualquer coisa tá bom. Poderia fazer alguns esclarecimentos que eu acho que é do regimento interno, poderia tornar a questão um pouco mais clara e que eu acho que vai ao encontro do que o senhor está se manifestando. Ainda não começou a votação, ainda está em discussão. Se for possível, serei breve. Com a palavra do conselheiro substituto Alberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiras, eu tenho a impressão que essa dúvida, inclusive suscitada pela conselheira Rosa, muito bem colocado, se dá em razão da forma como foi feito, da margem para isso. Porque é o seguinte, quando há um voto, mesmo que seja por acréscimo, né? Enfim, é um voto diferente, tá certo? Seja por acréscimo, reforma, seja lá o que for. E isso, a praxe e normalmente todos os tribunais aí, o voto do relator que teve aquela
discordância no sentido amplo, ele encampa, ele passa a ser o relator. Quando ocorre essa conduta que o Pleno tomou aqui, que na realidade, apesar do voto, entendeu como um voto não sendo discordante, mas mais abrangente, mas era um outro voto, acima de tudo, entendeu? Então, no meu entender, deveria ter sido encampado pela relatoria do voto discordante, no caso do conselheiro substituto, o Sérgio Maciel. Por isso que há essas dúvidas. Como a decisão foi do senhor, estou colocando assim, apenas como enriquecer o Pleno para futuras ponderações, entendeu? Agora, no momento, ocorreu isso. Na realidade, como foi um voto que não teve discordância mais abrangente, o Pleno resolveu isso. Até o 84. Conselheiro Otávio. Conselheira substituta. É porque o que ficou entendido para mim na sessão em que foi discutido o processo, antes de Vossa Excelência pedir vista, foi que Vossa Excelência, por acolher o voto do conselheiro Sérgio, ia elaborar um outro voto acolhendo e ia trazer na sessão, antes de que tinha sido pedido vista pelo conselheiro Cícero Amélio. Não sei se assim procede. Quanto à evolução, ele entendeu que o voto do conselheiro Sérgio, assim eu entendo, né, que por isso que ele disse que estava colocando já na fase de votação, que o conselheiro, ele concordou. Se ele concordou, então não há alteração. Alterar. Com o voto, e ele passaria continuando relatando, porque se ele concordou, é esse o pensamento. É assim, Para mim, pode ser o Sérgio lá. Presidente. Eu acho, veja só. Eu quero resolver. A minha dúvida parava justamente, e eu podia ouvir aqui o registro do Ministério Público, e é justamente com relação, porque havendo novas diligências, né, e foram sugeridas essas novas diligências pelo o relator do voto de vista, mas aí a minha dúvida parava justamente sobre isso, se quem deveriam produzir essas diligências seria o relator do voto de vista ou o relator originário. E o regimento diz claramente, no artigo 82, o tribunal poderá determinar diligências para as providências que fizerem necessárias. Parágrafo único, a diligência será promovida pelo relator, que presidirá a instrução do processo. Então, aí a minha dúvida já foi absolutamente dirimida. Era só isso mesmo. Então, aí eu acato. Então, o processo deve retornar ao conselheiro relator originário para produzir. E retornou. Ok, era só isso. Acatando as diligências, né? Acatando as sugestões do acatou. Por isso que o processo está... proceder à diligência. Continua em discussão. Com a palavra o membro do Ministério Público. Eu vou... É exatamente o ponto que a conselheira Rosa, com muita... de modo muito claro, colocou. É o artigo 82, que ele fala expressamente, e também o artigo 83. O artigo 83 diz o seguinte, que toda questão preliminar ou prejudicial tem que ser suscitada previamente. A diligência é uma questão preliminar, só pode entrar no mérito se resolver a diligência. Se for ter diligência, não entra no mérito. No 83, ele fala que a preliminar tem que vir antes do mérito. No parágrafo 1º, ele diz que, versando a preliminar sobre irregularidade ou nulidade, o tribunal converte em diligência. E no parágrafo 2º, ele repete o mesmo argumento, a mesma disposição do 82, quando ele diz que, para esse efeito, ou seja, para o efeito da diligência, que o tribunal determina, o relator ordenará os autos à diretoria competente. Isso está no regimento, mas aqui há o entendimento que o relator poderia fazer diretamente. Então, apenas para deixar claro que, havendo qualquer voto preliminar, no sentido de fazer diligência, prevalecendo esse voto, as diligências serão feitas sempre pelo relator, mesmo que o relator discorde. É o que está no regimento. E apenas para deixar isso registrado, porque eu não estava presente, mas que houve uma certa discussão nesse aspecto, mas apenas para concordar e fazer esses acréscimos. Muito obrigado. Coloque em votação, eu como relator aceitando as alterações feitas pelo conselheiro Sérgio, aprovada pelo Pleno, retorna para poder proceder às diligências. É isso.
Encerrada a discussão, colocamos em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheira substituta Raquel Sampaio. Acompanho o relator. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovado. Não havendo mais quem queira relatar, processo para relatar, encerramos a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Com as palavras, senhores conselheiros e membros do Ministério Público. Peço a palavra, presidente. A palavra do conselheiro Otávio Lessa. Peço a palavra para parabenizar. Eu acho que na sessão passada, retrasada, teve um parabéns à nossa funcionária Cláudia, que trabalhava no contrato de convênio, agora está com o conselheiro Anselmo. E tivemos outro prazer de parabéns. E aí eu queria trazer aqui para o pleno e informar, parabenizar o nosso funcionário Orlando Castro, onde ele participa de um programa de pós-graduação, de uma parceria do Instituto Rui Barbosa com a Sindicatura Geral da Nação da Argentina, onde ele, dos 32 brasileiros que fizeram parte desse treinamento, dessa pós-graduação de ética e responsabilidade no serviço público, ele tirou em primeiro lugar. Eu acho que entre os brasileiros, parabenizar, enaltecer e mostrar que dentro desse nosso tribunal tem pessoas que têm todo o interesse de crescer e de que, tendo a oportunidade, eles vão buscar os seus objetivos. Isso é bom, que o Tribunal de Alagoas ficou em caráter nacional na primeira linha, e eu acho que essas notícias boas, essas notícias que põem a gente para frente, é que a gente pede de cada dia mais alimentar, e se possível a gente queria cada semana poder estar noticiando uma notícia dessa de alguns funcionários. Eu acho que isso é bom, isso serve de exemplo para os outros, de estímulo, e que é o que mais a gente precisa. Eu acho que treinamento e aprendizado, ele está sempre, você pode ter a idade que tiver, a gente com certeza vai estar aprendendo mais alguma coisa. Então, eu queria só colocar em público isso e realmente parabenizar e dizer que o Tribunal de Contas hoje está de parabéns e se sente orgulhoso com esse funcionário. É só isso, presidente. Senhor presidente. A palavra ao conselheiro substituto Alberto Pires. Gostaria apenas de colocar, fazer uma ratificação das ponderações que todos os conselheiros e conselheiras fizeram aqui com relação à substituição da conselheira Ana Raquel, que, não obstante, bem colocado aqui com o conselheiro Otávio, já colocou, foi transitada em julgado a decisão que deu a posse da doutora Ana Raquel há mais de 10 anos atrás. Vejam bem, há mais de 10 anos atrás. Vejam, não houve um caso semelhante com o atual conselheiro Valdeci Pascoal, em Pernambuco, que ele sagrou-se, salvo engano, o primeiro colocado no concurso de auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e ele tinha menos de 35 anos, para ser mais exato, parece que ele tinha 28 anos, algo semelhante à nossa colega prodígia, né, doutora Ana Raquel. E isso chegou ao STF, porque ele estava também naquela época, há mais de 10 anos atrás, e o STF decidiu. Ele não podia ocupar a vaga de conselheiro permanente, uma eventual lista tríplice, mas que, não havendo lei restringindo a idade para a auditora, porque ela está a função dela é exatamente a auditora, ela está substituindo, não havia nenhum impedimento. Então, eu estou colocar, quer dizer, que isso já é uma decisão há mais de 10 anos, sabe? Então, nós que já foi pacificado, inclusive o Valdeci Pascoal hoje é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Desse um grande conselheiro, escritor, palestrante, etc. coisa. Só queria ratificar isso aí para que, né, nós não nos preocupemos, digamos, com coisas assim, às vezes que penso eu que já sejam resolvidas, certo? Só questão da idade. A idade se mede da sobrancelha para cima. Presidente. Com
Com a palavra a conselheira substituta Ana Maria. Eu gostaria primeiro de agradecer ao apoio de todos os conselheiros presentes, né, que culminou com o meu retorno aqui ao Pleno, respeitando qualquer pensamento diverso. Não pretendo entrar no mérito da questão, porque, como bem falou o conselheiro Alberto, é uma questão decidida, definida pelo STF, mas eu gostaria de pôr aqui um questionamento prático em função da convocação. Vai sair uma portaria me desconvocando pelo presidente Luiz Eustáquio, e houve a convocação por Vossa Excelência nessa sessão. Eu gostaria só de confirmar se essa convocação ela está revestida de todos os aspectos necessários para que eu possa continuar executando meu trabalho. E eu pergunto isso, eu digo, de hoje até que exista uma outra portaria, ou seja, é necessário uma outra portaria para que seja formalizado isso, e até então, que não saia nenhum ato do meu gabinete. E eu falo isso porque eu estou com uma decisão simples a ser publicada, ou a ser publicada daqui a pouco, e que eu considero de importância e de urgência. É uma decisão simples, que veio de uma suposta denúncia, de uma denúncia que não foi acolhida como denúncia, mas em que eu acolhi as informações contidas pela gravidade, pelo risco de descumprimento de decisão deste tribunal, né, referente a um concurso público que está suspenso desde março pelo tribunal e que as provas foram convocadas para o próximo domingo. Então, essa decisão eu considero de urgência por conta da proximidade, né, que é no domingo, e eu não queria que essa decisão ela ficasse com essa insegurança jurídica caso seja necessário formalizar esse ato. Eu quero informar que a doutora, a conselheira substituta, Ana Raquel Sampaio, está assumindo o cargo de conselheira aprovado por este Pleno. Então, está no todo o direito de manter suas atividades como conselheira substituta. Foi convocado por este Pleno, não foi só pelo presidente em exercício Cícero Amelio, conselheiro Cícero Amelio. Foi o Pleno. E qualquer ato que saia da portaria do presidente titular Luiz Eustáquio, desfazendo o ato dele, foi um ato que ele fez e que desfez. E que neste Pleno aqui, ele se afastou e nós convocamos Vossa Excelência para assumir. Quem convocou não foi o conselheiro Cícero Amelio, ele fez parte quando votou também favorável, mas quem convocou foi o Pleno, como deve ser feito a convocação do conselheiro. Então, Vossa Excelência pode fazer qualquer ato que seja pertinente a Vossa Excelência como conselheira substituta. Com a palavra, a conselheira Rosa Albuquerque. Só para mais a título de esclarecimento também, eu acho que a convocação foi feita pelo presidente e corroborada pelo Pleno. Que eu acho que a convocação tem que ser feita através do presidente, porque o regimento diz assim, que quem convoca o auditor para tomar assento é o presidente, inclusive, salvo engano, coloca, o regimento diz assim, é facultado ao presidente. Quem puder me ajudar. Então, e teve e nós corroboramos com essa convocação de Vossa Excelência. Estamos eu assumo a convocação da conselheira como presidente em exercício, já que o presidente Luiz Eustáquio pediu afastamento por 5 dias. Como presidente em exercício, eu assumo a convocação da conselheira Ana Raquel Sampaio. Continua facultada a palavra. Posso falar? Com a palavra. Senhor presidente, em relação a essa questão debatida, eu vou à lei orgânica. Primeiramente, eu parabenizo a doutora Raquel. O Ministério Público, desde a sessão passada, já se manifestou no sentido de que ela deveria compor este colegiado. Entende que esse é um entendimento mais adequado. A questão relativa ao ingresso dela no cargo de auditor está superada
por decisão judicial transitada em julgado, assim como o Ministério Público, o ingresso de seus membros também está superado por decisão judicial transitada em julgado. Nós temos que respeitar essas decisões, especialmente quando elas transitam em julgado. Assumindo o cargo de auditora e na qualidade de auditora mais antiga, por força do artigo 77 da Lei Orgânica, ela se torna auditora-chefe. E a própria Lei Orgânica diz que o auditor, quando no exercício do cargo de conselheiro, terá as mesmas garantias, vencimentos, prerrogativas ou vencimentos e impedimentos do titular. No parágrafo único, e aí é o importante, diz que somente substituirá o conselheiro se convocado pelo tribunal o auditor mais antigo no cargo. Então, a Lei Orgânica, no seu artigo 78, parágrafo único, afirma expressamente que somente substitui o conselheiro se convocado pelo tribunal, o auditor mais antigo do cargo. No caso, agora, todos os conselheiros manifestaram-se favoravelmente, então eu penso que não há nenhuma irregularidade. Talvez, apenas para espancar qualquer dúvida, fosse o caso de se fazer uma publicação de uma resolução normativa, e eu digo resolução normativa em virtude do regimento interno, artigo 96, inciso 2, que fala que o tribunal deliberará por resolução normativa quando a decisão se referir à economia interna. Então, apenas para que isso saia no Diário Oficial e dê uma publicidade maior ainda do que já está se dando. Mas aqui é uma sugestão, apenas sugestão, porque eu entendo que a convocação da auditora é válida. Passando com relação agora às parabenizações, eu também me associo à parabenização do conselheiro Otávio, com relação ao servidor Orlando, pelo destaque que ele almejou, graças ao seu próprio esforço, e também aproveito para fazer aqui a parabenização de servidores que concluíram o curso de pós-graduação em gestão pública na Faculdade Marício de Nassau, servidores dentre os quais se encontram alguns do Ministério Público. André Gomes Florentino, Dione Souza Quirilos, Ivan Roberto Vieira Jambo, Lúcia Maria Santos Batista, Simone Costa Souza Ferraz, Soraya Vanderlei de Mendonça Arecipo. Eu peço que fique registrado em ata e encaminhado aos servidores que o Ministério Público faz essa parabenização, essa homenagem, porque entende que é muito salutar, imprescindível para a evolução do controle externo, que os servidores, até nós, e nós também, todos nós do Tribunal, busquemos uma capacitação e sempre uma evolução constante. E eu encerro agradecendo pela manifestação e reiterando, então, o meu posicionamento de apoio incondicional à auditoria. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Gostaria de registrar também o meu apoio integral à convocação da conselheira, da auditora substituta de conselheira, doutora Ana Raquel, mas é só que eu não tinha observado o artigo da Lei Orgânica, mas apenas o do regimento interno, quando trata da competência do auditor no artigo 38. E aí fala assim: compete ao auditor, inciso 1º, convocado pelo presidente, substituir conselheiro nas suas faltas e impedimentos ou no caso de vacância do cargo na forma prevista neste regimento. Aí era justamente nesse sentido, para que, já que nós estamos primando pela observância dos nossos ordenamentos, era apenas nesse sentido, mas em instante algum de achar que não deveria a conselheira, a doutora Raquel, tomar assento. Isso já está realmente definido e muito claro. Obrigada. Tranquilo. Continua a faculdade da palavra. Não havendo quem queira dela fazer uso, encerra a presente sessão. Em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoque os senhores conselheiros e o Ministério Público para a sessão de quinta-feira no horário regimental.